Imagina você começar um negócio durante a pandemia e apenas um ano depois esse negócio virar um unicórnio, ou seja, uma empresa que vale mais de US$ 1 bilhão. É isso mesmo, tipo na pandemia e agora US$ 1 bilhão. Loucura, né? É exatamente esse caso que a gente vai analisar juntos hoje. Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar de ninguém menos do que a Deal, né? Que é uma brincadeira aí com a palavra deal em inglês, que é uma startup que aí, ó, em junho, abril de 2021 levantou 156 milhões de dólares num valor de mercado de 1,25 bi, depois de ter crescido 20 vezes em 2020. Vocês acreditam nisso? Eu falei que eles começaram na pandemia, mas na verdade eles começaram um pouquinho antes da pandemia, mas só com um protótipo lá no programa de aceleração. O projeto foi efetivamente lançado no início da pandemia e com esse crescimento absurdo aí, os investidores não tiveram dúvida de colocar uma grana bizarra. E olha só que incrível, tá? Eles atendem mais de 150 países, têm mais de 3 mil clientes e negociam coisas em mais de 120 moedas diferentes. Cara, é surreal o poder que o digital tem, né? Mas vamos entender o que a Deal faz. E essa é a primeira grande sacada que eu vejo aí no lance da Deal. A Deal ajuda empresas a contratar profissionais remotamente. Simples assim. Eles são uma plataforma que a gente costuma aí chamar, né, de One Stop Shop, tá? One Stop Shop, ou seja, aquele negócio, o lugar único, né, onde você consegue de tudo, tipo a Magalu está querendo ser aqui no Brasil, né, para a contratação remota. Cara, agora a primeira sacada que eu trago aí do case dessa empresa é que presta atenção, tá? Muitos problemas importantes estão debaixo do seu nariz. Fala sério, você já deve ter ouvido falar e já deve ter visto dados sobre a contratação remota e global e como as empresas não estão pretendendo voltar para o seu ambiente de trabalho e para o escritório sem que essa pandemia aí se resolva, né? Já estava falando em outubro várias empresas, mas daí tem essa tal de variante Delta, então vai ficar mais tempo, então ninguém mais sabe mais nada. Só que mesmo antes da pandemia, você alguma vez já deve ter parado para pensar assim, pô, tem aquele cara que trabalha numa multinacional. Aí a multinacional ela precisa ter escritório em todos os lugares para poder pagar a galera que está longe. Ela precisa ter uma operação naquele país, sendo que ela só faz talvez importação do material. Aí ela precisa ter um departamento jurídico para pagar os caras e tal. Pessoal, esse é um problema básico do básico do básico, né? E quanto mais digital a gente fica, e quanto mais freelancers, por exemplo, trabalham em grandes empresas, mais óbvio fica esse problema, né? E era tão óbvio, tão óbvio, tão óbvio que ninguém resolveu. Olha só, que era tão óbvio, né? Então, provavelmente a galera pensava assim, né? E eu, inclusive, já deve ter alguma coisa para fazer isso. Mas o One Stop Shop nunca tinha, pessoal, por incrível que pareça, tá? Alguém que conseguisse te dizer assim, olha, você precisa pagar esse cara nesse país, são essas as regras para você contratar ele, é assim e assim por diante. E esse é um mercado que cresceu exponencialmente nos últimos 10 anos por conta da falta de mão de obra na área de desenvolvimento. Então eu ia em vários eventos aqui no Brasil de desenvolvimento e existiam empresas lá especializadas em roubar pessoas do Brasil para trabalharem na Europa, mas elas continuam aqui. Aí esse cara ganha tipo 5 mil euros, que para ele aqui no Brasil é 30 mil reais, que é muita coisa, né? Mas lá na Europa é quase metade do que um desenvolvedor lá está ganhando. Então, pessoal, esse problema se tornou cada vez maior, e aí os caras da Deal pegaram e apareceram com essa solução One Stop Shop. Eles fazem lá toda o compliance da documentação que o cara precisa por causa daquele país e eles conseguem fazer todo o pagamento global usando sistemas que você já conhece, PayPal, criptomoeda, cartão de crédito e assim por diante. Tão óbvio, né? Tão óbvio. Então, pessoal, a primeira sacada para a gente ser uma das mais tops, que é o objetivo desse programa aqui, né, é resolver o óbvio, que às vezes não está sendo resolvido. Não está sendo resolvido, pessoal. Presta atenção. Muitas vezes o óbvio não está sendo resolvido. O segundo ponto, eu trago do próprio relato deles aqui, de quando eles se tornaram unicórnios. E eles são, tipo, a galerinha lá do Deal,
eles são o que a gente chama aí de alumni, né, que é o ex-aluno, do Y Combinator, que é hoje, se eu não me engano, a maior aceleradora de startups do mundo, né? E aqui, quando eles falam sobre a solução deles e como eles se tornaram um unicórnio, eles falam um negócio muito interessante. Ó. A nossa solução de pagamento global ajuda pessoas a contratar em qualquer lugar. E nós usamos o nosso próprio produto, pessoal. Isso aqui é o ponto número 2 e é muito forte na cultura do Y Combinator, que é resolva o seu próprio problema. Então, no mundo da startup, a gente tem mais ou menos uma dicotomia, principalmente da galera que vem do design aí, né? E eu sou designer, posso falar, né? A galera fala assim: "Ah, não quer dizer que se você tem o problema, todo mundo tem". Verdade. Mas por isso que é necessário uma boa pesquisa. Porque se uma boa pesquisa te mostra que várias pessoas têm aquele mesmo problema que você tem, você pode se tornar, né, a maior autoridade com relação àquele problema. Tá? Por quê? Porque você sofre o problema. Isso é a mesma coisa, pessoal, que aconteceu com o Slack, que eu espero um dia falar sobre eles aqui. Tipo assim, eles tinham um problema de comunicação interna num outro projeto que eles estavam fazendo. Eles achavam comunicação interna, e-mail, Skype for Business, que era a solução que existia na época, eles achavam ruim. E aí eles criaram o Slack. O outro negócio que eles estavam fazendo não deu certo. E eles mostraram o Slack para os investidores daquele outro negócio. E o negócio bombou. Então, assim, quando você resolve um problema que você tem e você olha para o mercado e percebe se aquele problema é grande o suficiente para ter um mercado, você pode se tornar a maior autoridade daquele problema. E quando você é a maior autoridade de um problema, provavelmente você tem a maior chance de todas de fazer uma grande solução. Então essa é a sacada número 2 das mais tops, pessoal. A Apple queria resolver o próprio problema. O AWS, que é o serviço de nuvem da Amazon, foi para resolver um problema próprio deles. Então existe uma série de soluções que, se vocês olharam, o Netflix nasceu como? O CEO do Netflix revoltado porque tinha que pagar a multa lá na locadora. Então sempre, né? Não sempre, mas várias vezes, boas soluções nascem de alguém que já sofreu o problema. Tá? Você já sofreu o problema. Agora, qual é o segredo que esses caras tiveram, tá? Para crescer tão exponencialmente? Tá? Item 3, pessoal, sem dúvida alguma, é o grande fator de sucesso de vários negócios: networking. Tá? Então, eu peguei essa análise aqui sobre a história do fundador, que é esse francês aqui. Né? Hoje a empresa é sediada em Israel, então é mais um case lá de Israel. E olha que interessante, olha o que ele fez. Tá? Ele estudou lá no MIT, no Imperial College de Londres, então já era um cara aí, digamos assim, bem de vida. Né? Mas a sacada foi essa aqui. Ó. Ele conta aqui na história dele que quando ele voltou para a França, ele estava olhando o mercado de startup, não estava interessado em trabalhar nas pesquisas que ele tinha feito durante a experiência dele no MIT e no Imperial College. O que ele fez? Ele foi atrás de fundadores franceses de sucesso de algumas startups, tipo a Zenly, a Happn e assim por diante. Ele mandou mensagem para essas pessoas e ele conseguiu entrevistar eles. Então, o lance do networking, pessoal, é, primeiro, né, você aprender com. Então, a primeira coisa que uma empresa de sucesso faz, ou que um fundador de sucesso faz, pessoal, é aprender com o seu networking. Tá? E depois, tá, é efetivamente usar usar o networking. Porque olha o que ele fez depois. Um pouco depois, ele conheceu um cara, tá? Um deles, né, era esse cara aqui, ó, Jean de la Roche-Brochard, tá? Que foi investidor de um dos maiores projetos de telecomunicações da França, que eu tive a honra de ser cliente, e o Xavier Niel é um dos grandes empresários franceses. Tá? Esse cara que ele conectou, que ele fez network, foi o cara que apresentou ele para o fundo Andreessen Horowitz, que foi um dos investidores, um dos primeiros investidores, e que foi o fundo que ajudou ele a ir para o Vale do Silício ser acelerado pelo Y Combinator. Então viram como a rede se forma e um gera valor para o outro e no final das contas todo mundo sai ganhando? Essa é a sacada do networking, tá, pessoal? Então,
primeira sacada do sucesso dele, networking. E aí, pessoal, tem vários aprendizados com ele aqui nesse lance, né? É você não ter medo, dar a cara a tapa. A galera de startup é muito mais aberta que a galera do corporativo. Eu já vivi isso na pele quando eu conectei com a Heidi Rosen, que é uma das maiores investidoras do Vale do Silício. Então, assim, pessoal, não dá para comparar, né? Você navegar no mundo de startup, um mundo super colaborativo, que a colaboração é uma premissa, com o mundo da corporação industrial tradicional. Então aproveite o network, aprenda com e use o seu networking para em prol do seu sucesso. Né? E aí, pessoal, eu sempre falo, né, que no marketing não adianta você falar da sua empresa. O que adianta é os seus clientes falarem da sua empresa. É quem eles dizem que você é que realmente gera valor. Né? E aí vem o quarto princípio aqui da sacada deles, é o One Click Experience. Pessoal, isso aí a Amazon, eu acho que foi a grande player que abriu o mundo para isso, né? Compre com um clique, ficou muito fácil. E aqui quando a gente vê os depoimentos dos clientes deles, pessoal, é incrível, né? Os caras elogiam bastante. Nossa, tipo assim, eles simplificaram, a gente tinha planilha de cada uma dos contratados diferentes, aí cada país tinha suas regras, não sei o que tal, e eles nos trazem tipo um lugar onde a gente tem uma coisa só e lá na frente, quando a gente precisa pagar essa galera, tem o Mass Pay Button. Tipo assim, eles colocaram um botão lá dentro do sistema deles, do software, que você pega e fala assim, olha, eu tenho 30 pessoas para pagar globalmente, paga todo mundo. E aí ele vai fazendo o processamento do pagamento na data correta de cada pessoa, no seu país, com a sua moeda. Olha que sacada genial. Esse é o lance da One Click Experience, pessoal. E se a gente olhar grandes players do mercado, como a própria Amazon, mas aqui no Brasil, o Nubank, por exemplo, eles têm esse lance do One Click Experience. Faz um cliquezinho e já resolve o seu problema. Tá? Então essa é mais uma sacada do sucesso deles. E aí, pessoal, vem a grande pergunta, né? Poxa, como é que eles conseguiram um crescimento tão rápido e conseguiram estar em tantos lugares, e aqui o próprio cliente deles comentando que, nossa, a gente tinha gente em vários lugares e é difícil e não sei o que tal. Cara, a sacada é isso aqui, ó, que é um dos princípios das organizações exponenciais, que eu vou dar nota 11 lá quando a gente for fazer a análise do ExoCanvas, que é o Staff on Demand. O que é isso? É você só contratar pessoas quando você tem demanda. É o que o Uber faz com os motoristas, né? Quando você tem corrida, o Uber chama os seus motoristas, tá? E eles fazem isso, pessoal, num mercado muito mais complexo, que é o mercado de advogados, tá? O que eles fizeram? Eles conseguiram criar uma rede de pessoas que trabalham para eles. Por quê, pessoal? É muito óbvio, né? Parece óbvio, né? Mas às vezes não é. Como é que você ia conseguir resolver o problema de 200 países diferentes, de leis trabalhistas e formas de pagamento diferentes? Você teria que ter um escritório em cada lugar ou pessoas do jurídico em cada lugar. Ou você remunera elas por comissão à medida que você tem necessidade. Veja, a gente está muito preso naquela mentalidade assim, nossa, se eu for para lá eu preciso ter a estrutura. Gente, no digital hoje não precisa. Você precisa ter estrutura quando há demanda. É o que o Uber faz. Tipo, eu não preciso ter um ponto de táxi naquele lugar, naquela cidade, assim e assim por diante. Eu só preciso ter quando há demanda. Então, pessoal, para eles ficou muito fácil. Eles começaram a conectar com vários advogados ao redor do mundo à medida que ia tendo demanda para o lançamento de alguma empresa e tal que tinha necessidade lá. Então eles só entram em contato se tem demanda, eles só remunera a pessoa se há demanda de trabalho para essa pessoa. Simples assim, isso é muito fácil de fazer no mundo digital, né, pessoal? Eu sempre falo assim, parece óbvio, né? Mas a execução é onde está o seu grande valor. Cara, case incrível, não à toa eles chegaram onde chegaram, né? Em um ano aí atendendo mais de 150 países, 3.000 clientes, unicórnio. Então, parabéns ao Alex e à sua sócia chinesa. Maravilhoso case, tá? E aí, pessoal, vamos ver aqui quais são as grandes sacadas aqui no Business Model Canvas, né? Onde que eles inovaram? Primeiro, para mim, eles inovaram no óbvio, tá? A proposta de valor deles é óbvia e é de uma dor latente, tá bom? Então essa é a primeira grande inovação que eu vejo, tá? O segundo é no relacionamento com o cliente, nesse One Click
experience. Então o cliente não precisa fazer muita coisa, eles cuidam de todos os procedimentos. Tá? O terceiro, pessoal, eu nem diria que é uma inovação, né? Eu nem sei se eu colocaria aqui, mas é nessa dor que a galera tem hoje, né, de trabalho remoto. Então, o segmento de clientes dele, que são empresas que têm trabalho remoto, eu não sei se poderia ser chamado de uma inovação, porque a galera já está atuando nisso aí faz muito tempo. Mas a grande inovação deles aqui, né, é que a atividade-chave deles, que é procedimentos legais locais, não são eles, né? E sim aqui a rede de parceiros. Então, essa para mim, sob demanda, essa para mim é a grande inovação do negócio deles, pessoal, porque sem essa rede de parceiros não haveria o produto da Deal, tá? Sem conseguir escalar isso, não haveria o produto da Deal. Então eu acho que esse lance aqui, ó, essa atividade com essa parceria é o grande lance da inovação no modelo de negócio deles. Agora vamos ver aqui, ó, pessoal, olhando aqui para o caso deles, né? Vamos fazer aquela famosa análise aqui de dar as notas para cada um dos itens. Pessoal, não acho que é um propósito assim que tem um impacto social grande, mas talvez tenha porque você está dando oportunidade de pessoas trabalharem ao redor do mundo. Então vamos dar aí uma nota 8 para o propósito. Transformador talvez não seja tanto, massivo é porque é global, tá? Então esse é o primeiro insight aqui dessa pontuação. Como eu falei, pessoal, isso aqui para mim merece até um 11, né? Vamos estourar aí a boca do balão, porque se não fosse essa rede eles não teriam feito o negócio deles, eles devem ter conseguido fazer um nível de parceria para uma expertise muito complicada, né? Uma coisa é você contratar motorista, que qualquer pessoa que tem carro pode ser, outra coisa é você contratar um advogado trabalhista em países diferentes. Então isso aí é um case fantástico, né? E consequentemente, pessoal, sempre que há staff on demand, há uma comunidade forte envolvida. Então, para mim, se ali é 11, aqui é 10. 10 no algoritmo também, porque eles processualizaram tudo, né? Como a gente viu nesse relato do cliente deles aqui. É tudo tão bem feito dentro do algoritmo e que, consequentemente, a interface deles também é nota 10. Tá? Ativos alavancados, pessoal. Esse aqui eu vou dar uma nota 8, porque eles o que eles mais fazem é o trabalho já com os advogados, né? No ativo alavancado, esse é o principal esforço que eles têm. Tá? E pelo relato do cliente deles, eles conseguem fazer esse customer service muito bom. Tá? Então eu vou deixar aqui também uma nota 8, porque eu não sei qual é efetivamente o nível de engajamento que os clientes deles têm e tal, se eles estão evoluindo muito a plataforma e assim por diante. A princípio nota 8, porque o customer success deles lá é muito bem feito. Tá? No mais, pessoal, dashboards, sim, é o grande elogio, né? Nota 10 é o grande elogio dos clientes deles, eles mostram tudo com muita clareza. Eu daria uma nota alta aqui em experimentação, mas como eu sempre falo, né? Isso aqui é muito cultural, então eu não sei dizer, mas como eles tiveram um crescimento de 20 vezes, estão em quase 150 países, eu imagino que eles tenham experimentado muita coisa. Tá? Autonomia, pessoal, pela primeira vez eu vou dar uma nota alta aqui, vou dar 9. Por quê? Por causa dessa rede de parceiros. Tá? É essa rede de parceiros que tem autonomia para trazer os insights para eles de como eles vão lidar com cada cliente. Então isso eu já acho que mostra uma cultura de autonomia da empresa muito grande. Tá? E finalmente, pessoal, pelo que eles mesmos falam, eles usam muito esse lance da assincronicidade dentro da empresa para poder trazer os resultados que eles trazem, porque tem gente espalhada no mundo inteiro trabalhando com eles. Então aí, não à toa, é uma empresa de crescimento exponencial. Espero que vocês tenham gostado. Se você trabalha com profissionais remotos, recomendo aí a plataforma da Deal. Grande abraço!